trabalho ele foi preparado para o 5º Congresso sobre Tecnologias da Educação, Control +E 2020. Nós temos como tema o uso de tirinhas como objeto de aprendizagem, OA, na formação continuada de professores. Eu sou Ariane de Souza Lira e sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática, PGSM, do Instituto Federal do Ceará. Nós temos também, como participantes e autores, o professor Darkson Fernandes da Costa, que ele também é mestrando do programa PGSM do IFCE, o professor mestre João Batista da Silva, que ele é mestre pelo programa PGSM-IFCE e atualmente ele é doutorando no programa de pós-graduação em educação, PPGE, da Universidade Estadual do Ceará. Nós temos como professores orientadores desse trabalho a professora doutora Jusileide Braga de Castro, professora vinculada também ao programa PGSM, do IFCE, e da Faculdade de Educação, FACED, da Universidade Federal do Ceará. E o professor doutor Givon Denis Leite Salles, também professor do programa de pós-graduação PGSM, do IFCE. Então, eu farei uma breve explanação sobre o artigo. Nós iniciaremos com uma introdução, apresentando a problemática e a contextualização do nosso tema. Como contexto, nós apresentamos que os jovens estão imersos em um mundo repleto de tecnologias digitais de informação e comunicação, seja para entretenimento ou para comunicação. Nós percebemos a necessidade de formações continuadas de professores, justamente tendo em vista a atualização curricular de ensino, como a própria BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que ela orienta que o ensino com o uso das tecnologias seja tanto para a utilização ou para a criação de tecnologias digitais, mas que ele seja inserido no âmbito educacional. Também percebemos as novas competências, tanto técnicas como cognitivas e sociais. Então, para que a gente possa usufruir dessas competências, a gente se faz necessário que os professores eles sejam letrados digitalmente. Então, mas para que possamos favorecer que a autonomia e o engajamento dos estudantes aconteçam, nós precisamos explorar atividades e materiais significativos e que esses sejam populares entre o público-alvo. Então, para isso, nós apresentamos como problema esse fato dos estudantes estarem imersos no mundo digital e a importância dos professores considerar esse ponto como um elemento significativo e motivador para suas ações em sala de aula. Então, daí, a importância e a necessidade das formações de professores. Então, a gente apresenta como objetivo uma proposta de utilização de tirinhas como objeto de aprendizagem e como também material didático. Visto isso, eles vinculados a um modelo metodológico de ensino, a uma proposta metodológica de ensino. Para o desenvolvimento referencial teórico e o percurso metodológico, nós apresentamos como referência teórica Wiley, que em 2002 ele define um OA como qualquer recurso digital que poderá ser reutilizado para aprendizagem, podendo ser esses animações, imagens, GIFs, entre outros. E no nosso referencial teórico, nós apresentamos diversas definições de OA, segundo alguns autores, como Castro Filho, 2007, Salles, 2005, Nest, 2005. Então, mediante essa perspectiva de diversas definições apresentadas em relação ao OA, ao objeto de aprendizagem, algumas até reforçando a não necessidade de ser um recurso digital, nós usamos no nosso trabalho a seguinte definição, que um OA pode ser qualquer instrumento, digital ou não, que poderá ser usado, reutilizado ou referenciado dentro de um percurso de aprendizagem. Além disso, nós apresentamos os princípios que norteiam o uso das tirinhas como OA e o site utilizado para a edição de tirinhas, que foi o tundum.com. O Tundum, ele hoje, infelizmente, ele não está mais ativo,
mas nós percebemos, como reforçado o Lacerda et al. 2017, que as tirinhas ele tem um forte papel na construção de opiniões, e eles influenciam diretamente no campo da educação, como recurso pedagógico. E nesse universo de OAs que nós encontramos, que nós podemos utilizar, a gente sugeriu justamente a ferramenta de edição de quadrinhos, o site gratuito, tundum.com, devido às potencialidades que o HQ ele pode proporcionar para a aquisição de conteúdos, bem como a consolidação, bem como como forma de consolidação da nossa proposta, que foi justamente apresentar a docentes a utilização de diferentes OA. Então, esse trabalho, ele surgiu durante uma oficina que foi ministrada a 5 licenciandos de diferentes áreas, no decorrer da Jornada de Metodologias Ativas de 2019. Ela foi realizada com o apoio do projeto Ciências, Arte e Tecnologia, que é o CIARTEC, que é do campus de Fortaleza, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, IFCE, e ela trata de um estudo exploratório, com dados qualitativos. Ela é uma pesquisa qualitativa em que a gente sugeriu as seguintes etapas: o contrato didático e informações da ferramenta. Então, nesse momento, foi evidenciado a importância da utilização de materiais manipulativos, tecnológicos e contextualizados com a realidade do aluno. Foi apresentado os objetivos e os passos da aula. Foi também reforçado o tema da situação conflitiva, que seria utilizado como exemplo. E nesse momento, nós também apresentamos a ferramenta Tundum para os professores e os detalhes de manuseio, como o uso dos balões, o motivo da gente estar utilizando 3 cenários, entre outras informações. No segundo passo, a gente teve um momento de interação com a ferramenta. Então, a gente reconhece que, para uma formação de professores, essa manipulação é de suma importância, porque é nesse momento em que a gente, manipulando, a gente, de fato, aprende de forma mais significativa, porque a gente interage com a gente interage com a tecnologia digital, a gente interage com a ferramenta por meio de estar passando pelo processo de formação, né? No decorrer do ensino, a gente, ao manipular, também a gente aprende. No terceiro momento, nós tivemos a situação conflitiva no ensino usado como exemplo. Nós colocamos a situação em relação ao ensino de física, e ela incluía alguns detalhes básicos das leis de Newton. Mas a gente não tinha pretensão de avaliar o que os professores dominavam sobre o conteúdo de física, principalmente porque os professores eram de diferentes áreas e não obrigatoriamente do curso de física. Mas foi um exemplo que a gente optou e, por meio da imersão nessa situação conflitiva, a gente pôde observar e avaliar muitos pontos que acrescentaram nos nossos resultados. Nós também tivemos um momento de interação com a ferramenta, de uma nova interação. Então, foi proposto 3 cenários: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, para o desenvolvimento das tirinhas, para que elas fossem realmente breves e que fossem em conformidade com o tema que foi solicitado. Então, os resultados, a gente percebeu como os resultados, nas nossas discussões e nas nossas considerações finais, como, por exemplo, essa tirinha, a gente pode observar uma sequência em que o participante, ele fez uma sequência completa com uma introdução, que toda ação, uma situação de desenvolvimento, que toda ação tem uma reação, e de conclusão, que ela seria, e qual seria o resultado, né, devido à sua ação. Outro exemplo, outra proposta que nós apresentamos aos professores foi o uso também de fazerem somente a última etapa, que seria o de conclusão. Então, mediante a situação de lei de Newton, eles teriam que pensar em como é que seriam as conclusões possíveis
daquela aplicação. Então, esses são alguns exemplos que foram apresentados pelos participantes, foram produções de participantes. Então, o que foi que a gente percebeu com os resultados, né? Que os professores, eles compreenderam a ferramenta do Tundo, eles utilizaram para desenvolver as atividades propostas e eles vivenciaram na prática uma abordagem metodológica com o uso de tirinhas como objeto de aprendizagem. Então, os resultados, eles demonstraram uma evolução na compreensão da ferramenta tecnológica no decorrer da oficina, e foi interessante perceber que, ao longo da experiência, os professores mudaram a forma de lidar, de utilizar e de propor alternativas ao ensino, com o uso desse dispositivo digital, né? Então, entretanto, a gente percebe que realmente há uma necessidade de se empregar metodologias de ensino que utilizem as tirinhas para investigar os seus efeitos na aprendizagem com os alunos, né? Em cada uma das áreas de ensino. E que isso ocorra em conformidade com alguns passos metodológicos propostos na nossa literatura, né? Então, para trabalhos futuros, a gente prevê e propõe minicursos e formações destinadas a professores e que esses sejam abordados metodologias que utilizem um raciocínio crítico, que possibilitem um raciocínio crítico dos estudantes em sala de aula, bem como o uso de metodologias ativas, pois unir as tecnologias ao ensino deve sim ser o caminho para uma educação significativa para os alunos. Então, essa foi a nossa apresentação. Muito obrigada. Vocês têm alguma pergunta? Esses são os nossos contatos, então qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, que nós estaremos aqui para ajudar. Obrigada